Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Então, estamos iniciando mais um podcast, Conversando com o GO, uma iniciativa da Sociedade Paranaense de Ginecologia, SOGIPA. E hoje nós temos a imensa satisfação em receber o professor Maurício Abraão, que é figura de extrema relevância no mundo da endometriose. Ele é professor da USP e hoje ele é o presidente da AGL, da AGL, Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica, a principal entidade de maior impacto científico no estudo e entendimento da endometriose. Professor Maurício Abraão, nós temos 3 perguntas nesse podcast para passar para os ginecologistas de todo o estado do Paraná, para nós tentarmos mudar a realidade do tratamento do diagnóstico da endometriose. Então, bom dia. A primeira pergunta que eu lhe faço, professor Maurício, é qual o valor da história e do exame físico no diagnóstico da endometriose? Bom dia, Igor. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa é que farão parte, né, no futuro e, obviamente, no presente breve aí, de uma mudança no olhar do ginecologista sobre esse importante problema que tem um altíssimo impacto em termos de saúde pública, que compromete 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e que é a principal causa de dor e de pélvica na mulher, a principal causa de absenteísmo na mulher, é uma das principais causas, se não a principal causa de infertilidade feminina. Então, respondendo a sua primeira pergunta, importância do exame físico, da anamnese do exame físico, né, para o diagnóstico da paciente, é essencial a anamnese e exame físico, Igor, por várias razões que eu listo isso. A primeira delas é que hoje, a partir de uma boa anamnese, é que você passa a pensar corretamente nos principais sintomas que direcionam não só para a possibilidade da paciente ter ou não endometriose, mas também para o tipo de endometriose que ela pode ter. Hoje a gente fala, quando a gente fala em anamnese, em 6 Ds, né? Dismenorreia, dispareunia de profundidade, dor pélvica acíclica, dor para evacuar, disquesia cíclica, dor para urinar, disúria cíclica e dificuldade para engravidar e infertilidade. Dentro desses 6 Ds, obviamente, sabermos da presença da dor, da quantificação da dor na escala analógica de dor de 0 a 10, e sabendo-se, por exemplo, que a dor na relação sexual, dispareunia de profundidade, pode estar mais relacionado com a endometriose profunda, a disquesia cíclica da mesma forma, enfim, detalhes como esses são essenciais. E o exame físico também é de máxima importância, porque o bom ginecologista, ele consegue detectar na ponta do dedo de um bom toque vaginal, né, espessamentos, nódulos, dor no fundo do saco de Douglas, e, obviamente, podendo distinguir o que é endometriose e o que é, talvez, uma dor miofacial. Então, não adianta só a gente mirar num exame de imagem ou mirar numa laparoscopia. A gente tem que partir e estimular os colegas a fazer um bom exame clínico. Perfeito. Eu acho também que essa é a base do diagnóstico, né? E aí vem a segunda pergunta, que acho muito importante, né, e eu vou contextualizar essa pergunta, se o ginecologista, na avaliação inicial da paciente com endometriose, ou suspeita, né, da endometriose, se ele deve utilizar o exame de imagem, seja a ressonância, seja o mapeamento, como forma de afirmar ou excluir que essa paciente tem endometriose. Porque a gente vive, infelizmente, uma realidade no estado, em todo o estado, principalmente no interior, uma realidade em que os exames de imagem estão em aprendizado, eles ainda não estão firmados, né? A gente ainda vive uma qualidade ainda insuficiente de laudos e nós vemos colegas que utilizam o laudo do exame somente, né?
e isso para afirmar e principalmente para excluir a endometriose. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, Igor, os exames de imagem corresponderam a uma enorme evolução no diagnóstico da endometriose nos últimos 12, 13 anos. A partir da primeira publicação nossa, de 2007, mostrando a acurácia do ultrassom com preparo intestinal e da ressonância para o diagnóstico da doença, houve toda uma mobilização dos colegas no Brasil inteiro, em vários locais do mundo inteiro, existe uma tendência a gente achar, não, o nosso país, o nosso estado, ele está agindo de uma forma mais lenta. Não é. A gente tem feito reuniões sistemáticas, por exemplo, com os Estados Unidos. Eu fui procurado recentemente por uma sociedade americana de radiologia, no sentido de fazer com eles estratégias para a gente melhorar a qualidade desses exames. Então, enfim, exame de imagem é crucial hoje em dia. E o que a gente tem em exame de imagem? Tem 2 exames fundamentais, o ultrassom com preparo e a ressonância magnética. Quando a gente compara 2 bons radiologistas ou ultrassonografistas, enfim, olhando uma ressonância e o ultrassom ainda ganha da ressonância em termos da sensibilidade e especificidade para endometriose profunda, para endometriose até ovariana é meio semelhante, mas para endometriose peritoneal, inclusive, o ultrassom está crescendo já, trazendo esse tipo de diagnóstico. O problema foi isso que você comentou, Igor, é que para você chegar no ponto do diagnóstico, isso demanda uma curva de experiência. Então, muitas vezes, e eu acabo atendendo pacientes do país inteiro, enfim, às vezes até de fora do Brasil, e eu percebo exatamente quem que está na curva de experiência, quem que não está, quando a gente tem que repetir o exame, enfim. Então, é essencial a gente olhar para o exame especializado. Quando tem ultrassom com preparo intestinal especializado, com protocolo para endometriose, ele tem uma relevância um pouquinho maior. Quando não, a ressonância ela pode ter uma relevância também importante. Às vezes, os 2 juntos, quando, obviamente, aquela curva de experiência está em curso ainda, e nunca deixando o exame clínico de lado. Porque, muitas vezes, o começo com o exame clínico, ele pode nortear, inclusive, a interpretação dos exames de imagem especificamente. E só para concluir esse comentário, quer dizer, sempre essa conjunção dos exames, né, acaba sendo essencial para a gente programar todo o raciocínio terapêutico da paciente. Mas, de novo, sempre aliar um bom exame clínico com um bom exame de imagem, a gente sabendo interpretar, né, da onde estão vindo os exames para podermos avançar na decisão terapêutica da paciente. Perfeito, excelente resposta. E nesse sentido, né, baseado já nesse tema, eu gostaria que o senhor comentasse, então, a última pergunta, sobre isso é um pouco falar sobre a aplicação do ginecologista geral no tratamento, principalmente cirúrgico da endometriose, né? Eu já visto que a gente tem uma dificuldade primeiro de diagnóstico, demora no tempo de diagnóstico, uma melhora, uma ascendência, digamos assim, dos exames de imagem, que realmente tem nos guiado no tratamento, mas a gente ainda vê ginecologistas pensando em fazer a videolaparoscopia diagnóstica com cauterização de endometriose. Gostaria que o senhor nos falasse hoje se há espaço, se é aceitável falarmos em videolaparoscopia diagnóstica e cauterização da endometriose em comparação à excisão da endometriose. Perfeito, Igor. Então, aí tem 2 aspectos importantes que você coloca nesse questionamento. Primeiro, é o papel, se ainda existe espaço para a laparoscopia diagnóstica. O segundo é se cauterização de focos de endometriose também ainda tem espaço. Então, para os 2, eu vou falar enfaticamente, não. E
E aí eu vou citar um exemplo muito importante, que é uma publicação nossa do ano passado, e essa publicação, a gente fez um trabalho muito interessante comparando laparoscopia diagnóstica com ultrassom para o diagnóstico da endometriose. Qual que era o objetivo disso? Nós pegamos 120 pacientes, onde a gente gravou a laparoscopia e parou a gravação depois de alguns minutos, considerando aquilo que se chama de laparoscopia diagnóstica, que comparou com o ultrassom. Qual não foi a nossa surpresa, entre aspas, porque é uma surpresa que a gente já esperava, que a acurácia do ultrassom é melhor que a tal laparoscopia diagnóstica. Então, de novo, com um bom exame de imagem, não existe mais espaço para a gente levar a paciente para um centro cirúrgico, fazer anestesia, fazer uma laparoscopia para ver se tem ou não endometriose. E mais do que isso, a gente consegue também criar o delineamento terapêutico a partir desse exame correto em relação a isso. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais aceita mundialmente, né? E eu recomendo a vocês, se vocês forem no PubMed, entrarem por Abrão MS, vocês vão ver uma das últimas publicações, esse estudo bem relevante da Human Reproduction. E, da mesma forma, a gente caminha para o último questionamento que você fez, que é em relação à cauterização dos focos de endometriose. Eu vou falar para vocês, não existe mais espaço para isso também. Tratar cirurgicamente uma endometriose é excisar a lesão, é fazer a ressecção do foco, e não a cauterização da ponta do iceberg. Cauterizarmos simplesmente um foco de endometriose é um real desserviço para uma paciente que sofre desse importante problema. A gente tem que se programar para tirar a doença e para fazer o que a gente chama de cirurgia em tiro único. Porque isso que se fala de 40% a 50% de recidiva é uma coisa que os especialistas de verdade, eles não têm. A gente tem hoje, e eu costumo dizer para a minha paciente, não mais do que 10% de chance de uma nova cirurgia depois de uma cirurgia bem feita. E esses não mais do que 10%, eles decorrem de um bom planejamento, de um bom exame clínico, um bom exame de imagem e um bom tratamento cirúrgico quando esse for indicado. Então, muito obrigado, Igor. Eu acho que a disseminação de conceitos, né, por podcasts como esse, acabam sendo essenciais para a gente poder levar ao ginecologista geral uma atualização de questões cruciais, principalmente para doenças tão importantes como endometriose. Perfeito. Muito obrigado, professor Maurício, pela participação. Nós agradecemos imensamente. A ginecologia do Estado do Paraná, com certeza, vai melhorar a assistência da endometriose com esses conceitos, né? E eu recomendo aos ginecologistas de todo o Estado que sigam o seu trabalho, sigam o trabalho brilhante que o senhor faz nos últimos anos, e é realmente, eu diria hoje, o professor, o médico de maior relevância na endometriose no Brasil e talvez no mundo, e parabéns realmente, e dizer que sou fã do seu trabalho há muitos anos, acompanho esse trabalho há muitos anos, e recomendo a todos os ginecologistas do Estado que continuem seguindo o seu trabalho. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Obrigado, e eu só aproveito rapidamente para convidar a todos, para até quem for interessado em endometriose, a gente está lançando agora um curso online que se chama Endometriose Masterclass. É um curso, o site endometriosemasterclass.com.br, é uma iniciativa que a gente fez juntamente com Paulo Airosa e com Elizabeth Airosa Ribeiro também, para a gente poder levar para o Brasil inteiro e de âmbito internacional também informações importantes como essa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.